Hoje nós falaremos sobre a semelhança entre o algoritmo do YouTube e o reino espiritual. Se você não sabe do que se trata, fica comigo até o final, porque é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Para começar, vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa a palavra algoritmo? Não? Tá, eu vou te explicar. Algoritmo é o conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Como é que é? Tá, vou explicar de novo. Algoritmo é o conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. E agora, você entendeu? Não entendi foi nada. Eu também não entendi nada. Então vamos continuar. Vou te fazer outra pergunta. Você pelo menos sabe como funciona o algoritmo do YouTube? Caraca, tu também não sabe nada, hein? Tá, calma. Eu também não sei. Então vamos aprender junto. O site significados.com.br diz o seguinte: os algoritmos eles são como uma receita de bolo. É uma sequência de ações que devem ser executadas para que o objetivo final, que é o bolo pronto, seja atingido. Aplicam-se os algoritmos em várias tarefas simples do dia a dia e também em programas de computação mais complexos, que identificam o comportamento do consumidor na internet. Todas as funções executadas dentro de um tablet, um smartphone ou um computador resultam em algoritmos. Essas máquinas conseguem realizar bilhões de comandos em pouquíssimos segundos. Vamos aos exemplos de algoritmos. Os algoritmos também são usados na programação computacional e na internet, especialmente pelos motores de busca e pelas redes sociais. Um dos exemplos mais lembrados é o algoritmo do Google. Quando o usuário pesquisa no Google uma palavra-chave como, por exemplo, o que é o reino de Deus, a ordem dos resultados mostrados dependem de diversos cálculos para colocá-los naquela posição que vai aparecer para você. Esses cálculos se baseiam em diversas variáveis: a qualidade do site onde está o conteúdo e quanto tempo as pessoas costumam ficar naquele site. Algoritmos em redes sociais. As redes sociais também são programadas com algoritmos. Os feeds do Facebook, Instagram, do X, que é o antigo Twitter, mostram postagens e anúncios conforme o comportamento do usuário, conforme a sua preferência. O algoritmo do Facebook, chamado de EdgeRank, por exemplo, seleciona os conteúdos mais relevantes para você, de acordo com diversos fatores, como, por exemplo, publicações e páginas que você curte, pessoas com quem você interage, páginas em que você deixa comentários e também os seus compartilhamentos. Os algoritmos utilizados pelas redes sociais também podem sofrer mudanças. E um bom exemplo disso é o nosso queridinho YouTube. Inicialmente, a plataforma priorizava os vídeos com mais visualizações. No entanto, com a proliferação dos clickbaits, o YouTube acabou modificando a métrica do seu algoritmo, que começou a priorizar o tempo de visualização nos vídeos pelos usuários. Então, quando você entra no vídeo, fica alguns segundos, dá um like e sai, você não está ajudando em nada o criador de conteúdo daquele canal a divulgar aquele vídeo para mais pessoas. Porque o algoritmo acaba não vendo aquele vídeo como relevante. Seria relevante se você ficasse no vídeo o máximo de tempo possível ou até o final. E era exatamente aqui que eu queria chegar. Agora que nós já entendemos como funcionam os algoritmos, já posso falar sobre a ideia que eu estava trocando com Deus um dia desses. Alguns dias atrás, antes de eu começar a orar, eu estava no YouTube querendo ver alguns vídeos sobre a palavra de Deus. Vídeos que pudessem me edificar de alguma forma. Mas eu comecei a ficar muito incomodada, porque toda vez que eu queria ver algum vídeo relacionado ao reino de Deus, entrava um vídeo sobre qualquer outro assunto do cotidiano, como vídeos de notícia, vídeos de investigação criminal. Gente, eu confesso pra vocês, esses são tão difíceis de eu parar de ver. Amo investigação criminal. Amo. Vídeos de decoração, vídeos de culinária, de como limpar a casa mais rápido, coisas desse tipo. E tinham também os shorts, que são aqueles vídeos mais curtos. E nessa,
eu acabava me distraindo por horas a fio, sem completar o objetivo de quando eu entrei no YouTube. O que eu queria era ver algo relacionado ao reino de Deus. Eu sei que isso estava me incomodando demais e eu estava prestes a excluir o aplicativo do YouTube e não entrar mais. Só que aí eu decidi falar para Deus: o Senhor criou os céus e a terra, não foi? O Senhor abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, não abriu? O Senhor também livrou Daniel da cova de leões. Não livrou? Então, o Senhor pode muito bem mover os algoritmos do YouTube para só me entregarem coisas referentes ao reino de Deus. Assim, eu não preciso excluir o aplicativo e cumpro sempre com o propósito inicial de entrar nele e nas redes sociais. E ele disse: verdade, eu posso. Posso mesmo. Aí eu já fiquei toda animadinha, né? Mas não vou. E eu que nem criança, mas por que, Senhor? E ele, curto e grosso e praticamente sem coração, disse: porque você mesma pode fazer isso. E aí ele começou a me explicar: filha, o YouTube tem algo chamado algoritmo. Então, se você pesquisar coisas sobre panelas e passar bastante tempo nesse vídeo, o algoritmo do YouTube vai te enviar sempre vídeos sobre panelas. E a princípio, vai te mandar também todos os tipos de vídeos, para ver o que te interessa e o que não te interessa. Vídeos de culinária, fé, oração, família, notícias, política, finanças, pornografia, todo tipo de vídeo que edifica e que não edifica. Você abrir, por exemplo, um vídeo de culinária, ele vai te mandar outro vídeo de culinária. Você abriu o primeiro, abriu o segundo, ele vai te mandar o maior número de vídeos possível sobre esse mesmo assunto. Ele te envia de acordo com o que você se prende aos vídeos, de acordo com o tempo que você passa neles. Isso, Deus me explicou antes de eu pegar aquela explicação que eu já passei para vocês. E então Deus continuou: você sabia que no mundo espiritual é exatamente igual? As trevas fazem igualzinho o algoritmo do YouTube. O inimigo vai lançar vários assuntos, diversos tipos de engodo, inclusive através do YouTube. Mas ele pode mandar também através da TV, através do celular, através de séries, entre outros meios. Ele envia e vai ficar esperando para ver qual é o que te agrada mais, o que te interessa. Eles literalmente lançam a isca e aguardam para ver o que te prende, em qual dos assuntos você vai gastar mais tempo. E quando as trevas encontram um assunto certo para te atrapalhar, distrair e até derrubar, é justamente nesse que ele vai parar. Ou seja, é aí que ele vai tentar te prender. Se é o mundo natural, carnal, que mais te interessa, se é nesse tipo de conteúdo que você gasta mais tempo, é exatamente esse tipo de conteúdo que vai chegar até você. E é aí que você será tentada ou tentado, seja a pecar ou até mesmo se distrair. Sim, se distrair a tal ponto que você não consiga alcançar seus objetivos, seus alvos, seus propósitos, seus desígnios e nem os sonhos de Deus para você. Agora, se é no assunto reino de Deus que você passa mais tempo, é exatamente o reino de Deus que chegará até você. Naquilo que você se interessar mais, é justamente nisso que você vai crescer. Como assim? Calma, fica comigo até o final que eu vou te explicar. Você sabia que há uma guerra acontecendo dentro de mim e dentro de você? E resumindo muitíssimo, é o conflito entre as forças do céu, reino de Deus, e as forças do inferno, império das trevas, que acontecem no sobrenatural, que entendemos como um mundo espiritual. Mas não é desse tipo de batalha que vamos tratar hoje. Podemos falar sobre isso num outro momento. Hoje, Deus quer falar com você da guerra que acontece no âmbito espiritual, só que dentro de nós. Trata-se de dois lobos, os quais estão em constante confronto, ou seja, praticamente 24 horas por dia. E na real, são eles que controlam o que você faz, o que você diz, e isso o tempo todo, sem que você sequer se dê conta. O nome desses dois lobos são carne e espírito. Lá em Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne.
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A propósito, você já deve ter visto essa imagem que eu vou colocar aqui para você. Ela representa justamente essa metáfora que relata a existência de dois lobos morando no nosso coração, morando no coração do homem. E aí fica a pergunta: qual dos dois lobos está vencendo a luta em você? O lobo da carne ou o lobo do espírito? A resposta é simples. Certamente vai vencer o lobo que você alimentar mais. Se alimentar mais a carne, a carne. Se alimentar mais o espírito, o espírito. De acordo com a Bíblia, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Na verdade, podemos dizer que eu sou um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E o nosso corpo, como já sabemos, é físico. Não me diga! Feito de células e átomos, que um dia vão acabar e, na verdade, será nesse exato momento que morreremos, fisicamente falando. Já a nossa alma é o nosso coração metafórico, onde estão os nossos sentimentos, os nossos desejos, onde se manifesta a nossa carne, a qual tem sempre desejos pecaminosos. Já o nosso espírito é o canal pelo qual nós nos comunicamos com Deus, o Criador. É a parte de nós que é edificada quando nos comunicamos com Ele. Ou seja, a Bíblia nos mostra características dos dois. Nos versos 19 a 21, há uma descrição detalhada sobre o lobo da carne. Você pode dar uma olhada na Bíblia depois. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. O outro lobo é o Espírito, e a palavra também nos fala sobre ele. Está lá nos versículos 22 e 23. E já que nesse caso a palavra Espírito vem com letra maiúscula, entendemos que se trata do fruto do Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus que não é carnal. Mas entendemos também que a palavra está nos instruindo a andar conforme o que Deus espera de nós, ou seja, estabelecendo uma conexão entre o nosso espírito e o espírito dele. O que a carne deseja é o pecado. Esse é o seu alimento. E é óbvio que você também já sentiu vontade de pecar. As pessoas têm uma natureza que as faz tender a pecar, tender a desejos maliciosos e a sentimentos e atitudes como de ira, ódio, inveja, avareza, cobiça, imoralidade sexual, entre outros. Mas o que o nosso espírito deseja é estar em comunhão com Deus, de forma que possa produzir os mesmos frutos do seu espírito. Mas por que então o lobo da carne sempre costuma falar mais alto? Paulo diz que a resposta é justamente a nossa própria tendência que começou no Éden. O plano de Deus para a humanidade era que fôssemos espirituais, que estivéssemos sempre em harmonia com Ele, como acontecia lá no início. Mas a partir do pecado no Éden, houve uma separação, uma ruptura. A guerra ainda está acontecendo, e está acontecendo constantemente. E o homem passou a alimentar mais a sua carne. E é por isso que muitas vezes sentimos muito mais vontade de pecar do que estar na presença de Deus. A cada situação da nossa vida, temos a oportunidade de escolher qual lobo iremos alimentar. Há uma batalha dentro de nós o tempo todo em que somos tentados. E muitas vezes, infelizmente, parece impossível fazer a coisa certa. Já ouvi muitas vezes a frase, quando eu vi, já tinha feito. Claro, a carne ela é instintiva. Você praticamente não para pensar quando está a ponto de irar, por exemplo, a ponto de gritar com alguém ou de praticar imoralidade sexual, sentir inveja. Sabe por quê? Porque não é na hora H que a guerra é resolvida. Se você pensa que as guerras que ocorrem no mundo foram vencidas por quem teve a sorte a seu favor, você está enganado. Existe algo chamado planejamento. Um soldado mais sadio, mais seguro, é sem dúvida alguma o que se preparou melhor e cuja armadura é mais resistente e as armas mais potentes. Esse é o que certamente vencerá.
E da mesma forma ocorre conosco. O lobo melhor alimentado, que teve melhor preparo durante o período anterior ao confronto, esse vencerá a guerra. Qual dos dois você tem se esforçado para alimentar? O da carne, com os pecados e as distrações, ou do espírito, com a comunhão com Deus? Não se engane, não confie na força do seu próprio braço. Não pense que sem oração e dedicação você conseguirá vencer a carne. Por mais conhecimento que você tenha acerca de Deus e da sua palavra, é necessário um relacionamento diário com Deus, um relacionamento de intimidade, e não de quantos versículos e orações você sabe de cor, não de quantas vezes você já pregou na sua igreja, nem de quantos vídeos você fez para Deus. Estou falando de se deixar verdadeiramente ser guiada ou guiado pelo Espírito Santo. Acredite, esse é o único jeito de vencermos o algoritmo do mundo espiritual. Se ajude, faça a escolha certa, escolha o lobo do espírito, alimente esse lobo e use o algoritmo do mundo espiritual ao seu favor, não contra você. A grande questão é: Jesus vai voltar. Acredite você ou não, Jesus vai voltar. E eu ousaria até dizer que Jesus já está voltando. E ainda que ele não volte na sua geração, mas na próxima. Porque embora não saibamos o dia certo, os sinais não nos deixam enganar. Eles estão aí, o tempo todo, indicando o tempo da vinda do nosso Senhor. Mas ainda que por um milagre não seja no seu tempo, não se esqueça que todos, sem exceção, seremos convocados. E digamos que Jesus não volte para você, mas você volte para Jesus. Ou seja, chamem a sua senha, você capote, a máquina pife, você morra. Você está preparado? Está preparada? O que será que você vai ouvir na porta do céu? Vinde, amado de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor, ou aparta-te de mim, pois não vos conheço. Uma coisa é certa: haverá uma convocação. E eu quero ouvir o que está em Mateus 25:34. Eu vou deixar um link aqui do vídeo Obras. Será que salvam? Se puder, assiste. Mas antes de ir, eu gostaria muito de declarar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Isso está lá em 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Eu espero sinceramente que você tenha compreendido que não será Deus que definirá se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Mas sim, as nossas próprias escolhas. Lembre-se que cada vez que nós escolhemos as coisas do reino, o algoritmo do reino te alimenta e te aproxima do reino de Deus e, consequentemente, do dono dele. Mas cada vez que você opta por estar alinhado com as coisas do mundo, com as coisas carnais, coisas do império das trevas, o algoritmo do mundo te aproxima cada vez mais do império das trevas. E no dia da grande convocação, o que você ouvirá e para onde você irá não será definido por Deus ou pelo diabo, mas por cada uma das suas próprias escolhas. Lembre-se disso. Quero saber se você ficou comigo até o final. Então escreve lá nos comentários #algoritmo do reino. Reino de Deus ou Império das Trevas. Se você ainda não curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo e compartilha com seus amigos. E dá o joinha e dá o sininho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.